como eu estava combinando aqui com o pessoal na semana passada, antes da gente voltar para o Antigo Testamento, eu vou trabalhar duas questões que eu acho fundamental para os nossos estudos aqui. A nossa tentativa tem sido fazer uma releitura das Escrituras, tendo como leito hermenêutico, como base para que a gente interprete as Escrituras, Jesus Cristo e Ele somente, e fazendo a contraposição entre a religião e o Evangelho. Então, na nossa concepção, são duas coisas distintas, mas que causam muita confusão, porque tem origem comum, termos comuns, tem história comum, personagens em comum, mas que divergem em sua essência. O Evangelho e a religião são duas coisas antagônicas. As suas semelhanças podem ser muitas, mas basicamente a religião é uma fé no homem e o Evangelho é uma fé em Deus. Quando nós dizemos fé, nós estamos dizendo que a nossa esperança está de alguma forma depositada em algum lugar, ou seja, a minha vida está repousada em algum canto, em alguma base, em algum chão firme. A religião erege o homem como essa base de sustentação para tudo. Por isso, tudo depende do homem, tudo depende do gênero humano, para que os efeitos da religião, as propostas da religião tenham sucesso. Então, para a religião dar certo, ela depende de mim e depende de você. O Evangelho não. O Evangelho é uma ação sobrenatural, não está na possibilidade humana, ou seja, não é possível ao ser humano, está para além do homem, e por isso depende de uma ação totalmente divina, totalmente feita por Deus. E isso tem algumas implicações muito sérias. Por quê? A primeira delas é que quando eu não tenho a condição de fazer algo, quando eu não tenho a possibilidade de produzir nada, no sentido daquilo que tem a ver com o Evangelho, com o reino de Deus e com a minha necessidade última, que Jesus Cristo definiu como vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, Jesus fala da nossa necessidade última, e a nossa necessidade última é vida. Quando nós não podemos fazer nada, quando as nossas preocupações não aumentam um côvado da nossa vida, ou seja, não aumenta um minuto a mais na nossa vida, significa que se alguém tem que fazer é Deus, e portanto a glória deve ser de Deus. Nós aceitamos o peso da religião porque nós queremos glória. Só é aceitável o peso que a religião traz para o ser humano, tendo em vista o desejo do ser humano de glória. E o que é esse desejo? Esse desejo, na sua síntese, nada mais é do que o veneno que entrou em nós, o qual nós definimos como pecado, que é como Deus sereis. Ou seja, Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante porque o pecado sempre está associado com o perdão, mas nesse texto o pecado não está associado com o perdão, ou seja, todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Não, todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então, o ser humano anseia por uma glória, e esta glória é a glória de ser feito filho de Deus, porque este é o destino do homem. Deus, quando criou o ser humano, disse o seguinte: bom, nós vamos fazer ele de um jeito. De que jeito? Ele vai ser a nossa imagem, a nossa semelhança.
Ele vai nos expressar em tudo e Ele vai governar sobre tudo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine eles. Ali o contexto de Gênesis é sobre a criação, mas nós já falamos em outras oportunidades que o salmista amplia isso lá no Salmo 8, e você está diante de toda a criação de Deus. O salmista diz que que Deus, o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Contudo, o criastes por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroastes, e deste a ele domínio sobre as obras dos seus dedos. Ou seja, sobre tudo aquilo que Deus fez, Deus colocou o homem como aquele que governaria e como aquele que expressaria diante de tudo aquilo que foi criado, não só as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis, Deus. Ou seja, toda a criação, ao olhar para o ser humano, veria Deus. Ao olhar para o ser humano, expressaria Deus e expressaria o caráter de Deus. E esta é uma glória que nós anelamos. Romanos 8 vai dizer que toda a criação geme, está gemendo, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, não só ela, não só esta criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito, ou seja, aquelas pessoas nas quais o reino de Deus foi antecipado pela vinda do Espírito Santo de Deus, pelo novo nascimento, pela regeneração, nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo, a saber, a adoção de filhos ou a ressurreição. Ou seja, um momento onde aquilo que nós somos no nosso espírito, aquilo que nós somos no nosso íntimo, aquilo que Deus já operou em nós, possa ser expresso sem limites. Ou seja, eu não tenho mais este corpo, entenda, este corpo, não é que nós não teremos um corpo, mas eu não tenho mais este corpo de limitação, de vergonha, sujeito à morte. Muito bem, Sheila. É um corpo como o de Jesus Cristo, porque na realidade todo esse propósito de Gênesis 2 Deus cumpre em Jesus Cristo. Hoje um homem governa o universo, expressa a glória de Deus plenamente. Jesus se tornou homem para nunca mais deixar de ser homem. Jesus diz assim para os seus discípulos, quando eles perguntam acerca do Pai: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto para nós é o suficiente. E Jesus diz: mas espera aí, há quanto tempo estou com vocês? E como assim vocês me dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós temos este desejo de glória, esta glória que Deus nos criou para ser, a partir da árvore da vida, e que Satanás propôs como algo possível ao homem, só que sem Deus, independente de Deus. Por qual meio? Pelo meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então toda a religião ela é sustentada nesse aspecto, nesses dois pilares: o conhecimento do certo e do errado. E entra então a força motriz dessa relação de certo e errado, que deve ser então na religião o próprio homem. Então o homem é que, entende o conhecimento do que é certo e do que é errado, define a sua maneira de agir entre uma coisa e outra. Por isso recebe ou os louros da religião ou a sua repreensão. Está dando para entender isso? Então tudo isto é religião, e isto é o que está na nossa cabeça o tempo inteiro, e em 100% da cristandade espalhada pelo mundo. Todos nós que estamos num processo de desconstrução disso, temos que nos virar com os entulhos. Quando você implode um prédio,
Ainda que aquela estrutura não esteja mais como estava, contudo sobra um monte de lixo e a gente vai tendo que se virar com isso, certo? Eu sei que muitos de nós já está num processo de ser desconstruído da sua religiosidade, mas nós nos vemos o tempo inteiro tomando pressupostos da religião para supostamente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, muitas vezes nós estamos usando o nosso conhecimento do certo e do errado e a nossa capacidade de responder positivamente a Ele ou negativamente a Ele, para que isso sustente a nossa relação com Deus. Certo ou errado? Quantas vezes nós não oramos porque nós, naquela semana, batemos na nossa mãe por causa do bife mal passado, chutamos o cachorro, brigamos com a mulher. Então, eu não me vejo em condições de orar. Então, eu não tenho coragem de orar. Então, eu não oro. Mas se eu estou naquela semana de que o que comunica para mim é que eu dei uma oferta generosa na igreja, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu falei Jesus te ama para alguém. Então, quando eu vou chegar diante de Deus, em casa, eu já vou com o peitinho estufado, e se eu chego falando, e aí Deus, beleza? Por quê? Porque eu estou me justificando diante de Deus. Eu estou sendo o meu próprio Redentor. Por qual via? Por uma via que Deus não estabeleceu. E quem estabeleceu? O homem. Sugerido por quem? Pelo coisa ruim. Eu vou dizer um negócio aqui. Tem muita gente cantando louvor e batendo palma, chamando Satanás de Jesus. Se aproximando de Deus como se Deus fosse o diabo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós tomamos um choque. E esse choque é natural, porque Jesus chocou também, quando se apresentou como a imagem de Deus, toda a construção religiosa. Ao ponto de ela dizer assim, não é certo que todo o povo pereça, mas que um só homem pereça por todo o povo. Vamos matar ele, porque senão depois virão os romanos e tirarão o nosso lugar. Quem falou isso? Isto mesmo, Caifás. É o sacerdote, é o top da religião. É o cara que, como um profeta ainda foi usado para dizer acerca da morte de Jesus Cristo, mas ele representando esta estrutura da religião. A religião que dizia como Deus era, de quem Deus gostava, de quem Deus não gostava, como Deus fazia, como Deus não fazia. E que erigiu toda a sua estrutura pautada no conhecimento do certo e do errado, convocando o homem a partir desse conhecimento a se achegar a Deus. Então estava destruída pela pessoa de Jesus. Ao ponto de Jesus olhar com desdém para toda aquela estrutura onde a vida da comunidade, de um povo, de uma nação, era erigida em torno do templo e dizer assim, mete fogo nesse negócio aí, toca fogo nisso tudo, quebra tudo isso aí, põe abaixo, destrói isso tudo aí, porque eu vou erguer o que realmente permanece. Eu vou reconstruir o templo de Deus. E o templo de Deus, nós sabemos pela consciência trazida das Escrituras, que é eu e você, que é a igreja, que somos nós. Eu sei que nós vivemos dentro de uma estrutura religiosa, não tem como nós fugirmos disso, não tem. Muitas pessoas evocam o exemplo da igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse um modelo de igreja não institucional. Mentira. Ou quando não é mentira, é ignorância. Por quê? Porque é onde há diferença de funções, onde há reuniões, onde há distribuição, onde há arrecadação, aí existe uma organização, portanto, uma instituição.
O grande problema, então, é que sempre toda a instituição religiosa, ela tem a tendência de escravizar as pessoas e de sorver a vida das pessoas em detrimento do seu próprio crescimento. Ou seja, ela tenta sorver a vida das pessoas para poder se engrandecer enquanto instituição religiosa. E isso nós não somos isentos. A nossa comunidade também, toda a comunidade é assim. O que nós evocamos aqui é uma realidade de consciência, de mesmo estando dentro de um contexto religioso, saber que essa estrutura religiosa que exerce pressão para poder nos escravizar, para poder nos distinguir uns dos outros, para dizer você é melhor que fulano, fulano é pior que Beltrano, para poder aplaudir alguns, para poder manipular outros. Essa estrutura nós estamos o tempo inteiro em nome do Senhor Jesus Cristo dizendo assim, ó, fique no seu lugar. Você no reino de Deus é vassala. Você só serve para favorecer a vida. Quando você começa a se engrandecer em detrimento da vida das pessoas a quem Deus veio redimir, alguma coisa está errada. Aqui é chegado o reino de Deus. Fique no seu lugar. O seu dinheiro serve para abençoar a vida das pessoas. Os seus bens servem para abençoar as vidas das pessoas. Os seus prédios servem para abençoar as vidas das pessoas. Tudo que você é só tem sentido se servir para abençoar as vidas das pessoas. E a tua presença na vida. Hã? Sim, inclusive. É mesmo em relação ao que Jesus faz com a história do sábado, né? Sim. É a mesma proporção. Exato. Deus tem como objetivo do sábado o ser humano. Eu tenho um amigo que ele é ateu e ele falando sobre a bobagem da religião, e eu concordo com ele que a religião é realmente uma bobagem, mas ele tem a tendência de confundir religião com Deus, e daí fica esse trabalho de dizer que não é a mesma coisa. Porém, ele deve ter uns 44, 45 anos. Ele é um rapaz novo e ele teve um dia lá um piripaque no coração. E uma tia dele que era médica e tal, começou a ajudar, e foi um fuzuê danado lá no escritório. É um cara que mora em condomínio fechado, um cara que é rico, mas é um cara que estava há 7 domingos, ou há 7 semanas, sem ter um dia de descanso. Deus sabe que nós somos assim. Então, Jesus está dizendo assim, ó, eu preciso colocar algumas regras aí para esses caboclos, senão eles não vão chegar até onde eu quero que eles cheguem. Eles vão se acabar antes. Então, Jesus coloca ali, o Senhor coloca a lei do sábado, tendo em vista o bem do homem. Mas isso vai se transformando, vai se institucionalizando, e daqui a pouco o sábado passa a ter um sentido em si mesmo. Então o homem tem que passar fome, mas não pode quebrar espigas e debulhá-las e comer se for sábado. O Greg até comentou que a morte de Jesus principalmente foi por causa que ele afrontou o sábado, né? Uma das coisas, né? Ele quebrantava os sábados. A coisa piorou muito quando ele fez o azorrague, e quando ele falou para destruir o templo, o negócio azedou. Mas quando ele falou que ele também era filho de Deus, e quando ele profanou o sábado, em tese, do ponto de vista da religião, porque ela não entendia que o princípio que regia a lei era a vida e não a lei em si. Uma lei só tem sentido se ela promove a vida. Nós já falamos disso, mas vamos reiterar aqui. A ambulância defende o mesmo princípio do sinal do semáforo. O semáforo existe para que 2 carros não queiram passar no mesmo momento, no mesmo lugar, no mesmo cruzamento, se choquem e põem em risco a vida. Então, o semáforo não existe para poder atrasar você chegar no seu trabalho. Ele existe para proteger a sua vida. A ambulância, quando está carregando alguém que está com risco de vida, ela fura o sinal vermelho. E o que a religião quer fazer é com que a ambulância pare no sinal vermelho. Ela quer fazer do sinal um fim em si mesmo. Mas ela passa porque ela defende o mesmo princípio que o sinal vermelho defende. Então, que é a vida. Fazendo ainda esse
contraste entre a religião e o Evangelho. O Evangelho ele aponta para a inutilidade humana. Como? A cruz. Então, o cristianismo em voga não tem cruz. Tem cruz como símbolo, tem cruz como Constantino qualificou a cruz, como algo por meio do qual eu posso tirar alguma vantagem. Às vezes a cruz é usada como um patuá, como um símbolo, mas pode ser usado como discurso, mas não pode ser usado na sua simbologia ou no seu significado pleno, que quando você olha para a cruz, você vê que é o nosso fim. Jesus só precisou morrer porque eu e você precisamos morrer. Nós não temos nenhuma condição em nós mesmos, e aquilo que a religião quer fazer, que é remendar, Jesus vem dizer que o Evangelho não faz. Eu não coloco pano bom em pano roto, e eu não coloco vinho novo em odre velho. O meu negócio é fazer nova todas as coisas. Então a religião, ela pega um caboclo e ela tenta melhorar o caboclo. Quais são os instrumentos disso? Os instrumentos da repreensão, do medo, os instrumentos da culpa, os instrumentos do interesse. Ela vai colocando regras para tentar colocar o cara dentro de uma cerca, e às vezes o cara fica bonitinho ali dentro. Ele canta aleluia, ele bate palma, ele fala graça e paz, mas é só uma estátua de crente falante. Não significa, não tem verdade interior, não tem vida, não tem relacionamento com Cristo. É por isso que Jesus Cristo vai chegar naquele dia diante de pessoas que vão dizer assim para ele: Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios? Em teu nome não realizamos nós prodígios? Em teu nome não profetizamos, não realizamos cura? E ele vai dizer assim: ô brother, deixa eu ver seu crachá aí, eu não sei nem quem você é, dá licença. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que nem vos conheço. Então, a religião é toda essa construção onde você pode ser muita coisa do lado de fora, mas sem verdade interna, sem vida, sem ter o mesmo espírito com Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus em nós é o penhor. A única coisa que Deus vai olhar naquele dia é se dentro de mim e de você habita o Espírito dele. É o selo de Deus. E ter um Espírito com Deus significa ser um com Deus. Ser filho de Deus. Ser gerado de Deus. Pelo poder da sua palavra. Pelo esperma de Deus, que é a palavra de Deus. Porque Deus diz: haja. Porque Deus chegou para Maria e falou assim: ó, fala para ela que ela é bendita. Fala para ela que descerá sobre ela o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai encobri-la. E vai nascer um ente dela. E esse ente santo que há de nascer dela será chamado Filho de Deus. Pronto, é o que basta. A palavra de Deus. Por isso que há um ataque tão grande quanto a palavra. Por isso que as pessoas até aceitam falar de Jesus, falar da Bíblia, desde que isso traga como princípio de ação e princípio de interpretação o homem, a lógica humana, e tendo como força motriz disso tudo também o homem. E portanto a glória do homem, ainda que o cara diga assim: glória a Deus, glória a Deus. Na realidade, esta glória, ele diz assim: glória a mim, glória a mim. Mas ele não vai falar isso porque ele aprendeu também religiosamente que ele precisa ser humilde. Que ele não pode ser... Então, mas é o que está por trás. Na semana passada, quando nós começamos, nós falamos de um perigo. Qual perigo é? Nós falamos do perigo de... vamos ler Mateus 23, o versículo 3. Alguém lê para mim, fazendo um grande favor. Mateus 23, versículo 3.
É sossegado, gente. Até meia-noite para mim hoje é dia ainda. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. De repente, isso daqui que nós estamos fazendo, que é pensar, clamar a Deus, que Deus faça, que Deus traga à luz a nós a revelação da diferença entre religião e evangelho, fazer desse lugar um ambiente que até fale as coisas que são corretas. O que os fariseus estavam dizendo para o povo era certo em dizer, mas, porém, não era a prática deles. Nós podemos nos reunir aqui e começar a falar da diferença entre evangelho e religião, e isto tornar-se a nossa religião. Entende isso? Daqui a pouco a gente está se achando melhor do que os outros. Por quê? Porque nós sabemos a diferença entre religião e evangelho. Deus tenha misericórdia de nós por isso. Então, esse é um ponto que eu queria abordar aqui para nós, para a continuidade dos nossos estudos durante esse ano, que é, em nome do Senhor Jesus, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Que essa soberba não se apodere do nosso coração, mas que uma ortodoxia ou uma teologia correta, desvinculado da vida e da praxis da vida prática, ela nos mergulha no farisaísmo. O farisaísmo não é só o sujeito legalista das regras, dos usos e dos costumes. Ser fariseu é você ter um conhecimento adequado sem que aquilo mude em nada o seu viver. Isto é um fariseu. Jesus está dizendo assim, fazei tudo o que eles vos disserem, ou seja, o que ele está dizendo está certo, mas não como eles. Não como eles como, Senhor. Não, é que eles falam, mas não praticam, não fazem. Então, o nosso olhar para o próximo tem que ser um olhar do Senhor. O nosso olhar para nós tem que ser um olhar condizente com esta revelação que Deus está nos dando. O nosso olhar para Deus deve ser um olhar condizente com a revelação que o Senhor está nos dando. Se eu começo a olhar para o irmão e começo a me achar melhor do que ele, então eu estou falando, mas não estou praticando. Se eu começo a me tocar, a medir Deus a partir de mim, então aquilo que eu posso fazer, Deus faz, aquilo que eu não posso, Deus não faz, eu estou vivendo de um modo farisaico. Eu até sei as coisas corretas, eu até falo, sou capaz de ensiná-las, porém estou vivendo como um fariseu, porque falo delas, mas não as pratico. Quando eu olho para Deus, na minha relação com Deus, e aceito a ideia de justiça retributiva, porque, entenda, você o tempo inteiro vai estar assediado por essa ideia. Você o tempo inteiro vai ter pensamentos onde você, depois de ser usado por Deus, ou de estar envolvido em uma obra que manifesta a glória de Deus, de achar que aquilo é seu. Mas o nosso papel e aqui a minha fala de hoje é sobre a consciência, é que, em tendo consciência disso, negá-la. Porque isso faz parte de mim e de você. Antecipando já um pouquinho o que eu queria dizer, eu vou só passar, gravem essa palavra, consciência, tá? Uma segunda crise que nós levantamos é a crise da reunião passada, é a crise da vocação. Entrou na nossa cabeça também, e vocês vão perceber, gente, que tudo é na nossa cabeça. O campo de batalha nossa está na nossa mente. Tudo acontece na nossa mente e no nosso coração, e um tem o poder de endurecer o outro. Entrou na nossa mente hoje, num contexto pós-moderno, onde depois de 89 ficou estabelecido que a Segunda Guerra acabou mesmo, porque antes ela não acabou, ela só foi acabar em 1989.
ficou estabelecido ali quem tinha ganho a guerra. E quem ditava então o pensamento, a filosofia, a arte, quem ditava a vida era então o capitalismo. Ficou então claro que toda essa mentalidade devia ser difundida ao mundo e foi difundida ao mundo. Não estou aqui defendendo o comunismo, pelo contrário, cada vez que eu leio mais sobre o comunismo eu fico mais chocado. Nenhum regime matou tanta gente quanto o comunismo. As ideias socialistas, elas na realidade é um comunismo disfarçado. Então não estou aqui para falar sobre isso, capitalismo ou socialismo, direita ou esquerda, sem nada disso. Eu estou aqui para dizer que há um fenômeno acontecendo nas nossas vidas. Você pode olhar, o mundo mudou, absurdamente mudou. E tudo que vem mudando, vem sendo mudado na nossa cabeça. O que aconteceu semana passada, se acontecesse há 10 anos, tinha uma guerra hoje aqui no Brasil. O que aconteceu no final da novela semana passada. Então, mas as coisas vão sendo construídas, devagar, até que se faz aquilo e há uma inércia total. Fica tudo normal. Como que isso acontece? É comum, perdão, é isso mesmo, fica tudo comum. Não é a norma, mas é comum. Isso é construído na nossa mente. E na nossa mente tem uma realidade que foi imposta, que é o seguinte: tudo que nós fazemos ou tem como motivo o dinheiro ou o prazer. Então, quando alguém... Aí eu dei um exemplo aqui, quando eu comecei a deixar a minha profissão para poder assumir o ministério, as pessoas não entendiam, mas como elas tinham vergonha de perguntar se eu ia ganhar e o quanto eu ia ganhar, elas diziam assim: o importante é fazer o que se gosta. Então, se o dinheiro não me responde, o que pode me responder é o prazer. Por quê? É isso que as pessoas entendem. Ou pouco ou muito o dinheiro dá o sentido do que você faz, ou pouco ou muito o prazer tem que dar o sentido do que você faz. Mas nós no corpo de Cristo somos chamados muitas vezes a fazer algo simplesmente porque é a coisa certa a ser feita, porque aquilo reflete o caráter de Deus e o ser humano que Deus nos criou para ser em Jesus Cristo. E necessariamente isso não envolve nem dinheiro e nem prazer. Muitas vezes eu tenho vontade de ficar em casa dormindo, mas eu preciso sair e atender alguém. Eu tinha que falar, Hã? eu queria ter ido. Não, Chininha. Mas existe uma outra coisa que nos motiva a fazer algo, que é a vocação. E hoje a igreja passa por uma crise de vocação. Então, se Deus te salvou, Deus te colocou no corpo de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que Ele coloca cada um no corpo de Cristo segundo lhe apraz, aonde Ele quer, tendo em vista a edificação do corpo todo. Ou seja, Deus tem algo para dar, que dá sentido à sua vida. E aí não é assim, tem que ser na igreja, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer algum... Não, é também, porque a igreja é esse lugar catalisador de talentos, dons e recursos, certo? Ou pelo menos deveria ser. Por que nós nos reunimos comigo? Se não for isso, gente, nós estamos num clube. Vamos pagar a mensalidade do iate, sai mais barato. E é muito mais prazeroso. A palavra eclesia, igreja, do grego, significava para os gregos qualquer reunião. Qualquer reunião onde juntava um povo para discutir uma ideia, para assistir um futebol, para fazer um happy hour, chamava igreja. Os cristãos deram outro sentido a essa palavra igreja. E a igreja só tem sentido para ser igreja, segundo o sentido que os cristãos lhe deram, tendo em vista a sua relação de adoração a Deus e a missão de Deus, ou a missio Dei. E a missão de Deus é redimir o mundo, redimir gente, salvar gente. Se nós não nos reunimos para adorar a Deus e para pregar o evangelho, nós vamos fazer outra coisa na nossa vida. Então, eu estou lá pregando,
Tá, eu não tenho como filmar. O Henrique está lá. Amanhã os meninos vão pegar e vão... Eu não sei editar. Para que a gente estivesse aqui, o Zé está aqui limpando, cuidando. E a igreja está dando suporte para tudo isso. Aí, isso daqui chega para nós, chega para fulano, beltrano, ciclano, outro país, a não sei onde, entende isso? Mas se nós não nos reuníssemos, se cada um não tiver no seu lugar do corpo fazendo aquilo que Deus lhe colocou para fazer, então isso não acontece. Entendem isso? Porque Deus decidiu fazer o que vai fazer por meio da igreja, por meio dos seus filhos. Isso não está em nós. Não adianta você chegar igual os fariseus chegaram. Nós somos filhos de Abraão. João falou assim, não vem com essa conversa não, porque Deus pode dessas pedras levantar descendência a Abraão. Isso é uma obra de Deus. Mas quando eu tenho, então, a consciência de que existe uma vocação sobre mim, e ela está na sua referência sobre Jesus, em Jesus. Eu sei que muitas vezes eu vou ter que fazer coisas que eu não gostaria de fazer, que não era a minha vontade, mas eu reconheço aquilo como vontade de Deus. O Viktor Frankl, que eu citei na semana passada, foi um psiquiatra que viveu durante muitos anos dentro de um campo de concentração e que questionou o postulado de Freud, que tinha dito que se você tirar um homem, privar o homem de tudo, ele se transforma num bicho. Ele falou, não, eu estive num lugar assim, onde as pessoas foram privadas dos seus entes, foram privadas da sua liberdade, foram privados de si, foram privados de comer, de vestir, de dignidade. E essas pessoas faziam, muitas vezes, o que tinham que fazer, só porque eles entendiam que aquilo era a coisa certa a ser feita. Nego ter um naco de pão, tá só os ossos aparecendo, mas ele dividir com o irmão. Porque ele tem prazer naquilo? Não. Ele queria comer aquele pão e mais uns 10 que você colocasse na mesa. Mas ele sabe que é a coisa certa a ser feita. Isto é vocação. A vocação está em Deus. Deus nos chamou para ser como Ele. Entendem isso? E isso se expressa no serviço. Deus veio lavar pé. Nós somos chamados ao mesmo. Então, meus amores, existe uma crise hoje. Existe uma crise hoje. Na igreja, uma crise de vocação. E nós somos chamados a voltar os nossos olhos ao Senhor e a pedir ao Senhor que não nos deixe viver como os fariseus, sabendo a coisa certa, mas não andando pela coisa certa. E aí então entra a questão da consciência. E eu gostaria de ler com vocês João capítulo 6, o versículo 28. Alguém pode ler? Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Lê o próximo também, fazer favor. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. A religião é sempre isto. A religião, ela sempre cria não, mas ela... Não, mas ela não só, você vê que não, ela só pede uma receita, mas ela faz com que as pessoas clamem por uma receita. Por quê? Porque ela tem uma receita. As pessoas estão diante de Jesus, Jesus já identificou o problema delas, já resolveu o problema delas aparente de momento. Jesus entende que o seu objetivo não é resolver o problema do mundo do jeito que o mundo quer, porque o que o mundo quer? O mundo não quer Deus, o mundo quer paz.
O mundo quer segurança. O mundo quer saúde. Vê na sua vida isso. Você não quer ser assaltado. Você não quer ficar doente. Você quer que o seu negócio dê certo. É tudo que você quer. Se Deus fizer isso em você, como seria o seu relacionamento com Deus? Nem haveria, né, meu irmão? A grande proposta da religião é a proposta de Satanás. É criar um paraíso sem Deus. Por isso, a religião institucional, as igrejas, não diferem em nada daquilo que elas mesmas chamam de mundo. Porque este é todo o objetivo do mundo: criar um paraíso sem Deus. Este é o Imagine de John Lennon. É você criar um lugar, um ambiente onde Deus seja desnecessário. Esta é a razão de nós construirmos cidades. É um lugar onde a gente possa se proteger de Deus, onde Deus não seja necessário. Como se isso fosse possível. Todo futuro é projetado sem Deus. Sem Deus. Todas as cidades do futuro, sem Deus. Medicina, sem Deus. Tudo sem Deus. É um lugar onde Deus não precisa existir. Não precisamos de Deus. Por isso que só que a religião ela é tão maligna, e para mim ela é tão mais maligna, mas também ela também na realidade se assemelha de igual modo ao mundo, porque o mundo faz isso de modo sorrateiro, ou às vezes de modo explícito. A religião é sempre de modo sorrateiro. Ela sempre se apresenta como algo bom, como algo relacionado a Deus para negar Deus. O mundo está dizendo assim: nós queremos matar Deus. Ainda que ele vá trabalhando isso de modo sorrateiro na minha e na sua mente, ele sempre é claro no seu objetivo. Então, a religião quer criar em mim e em você pessoas dependentes dela. Jesus, ele está aqui com uma pessoa, aconteceu uma situação, a mulher adulterou, pega, traz, vai, apedreja, tal, não sei o que, ele resolve a situação. O que ele fala? Ele fala: vai, não peques mais. A religião fala assim: ó, fica do meu lado. A partir de agora, você não sai de perto de mim. Vai quebrar a mão. Aqui nós vamos. E se não, eu vou ficar te vigiando. Se você olhar para o lado e falar: ô irmão, o que você está fazendo? A religião não gera consciência. A religião aliena. Aquilo que o Marx falou, apesar de ser, na minha opinião, eu nem vou falar isso aqui, mas boca do diabo, contudo, isso é verdade. A religião aliena as pessoas. A religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Qualquer um que tem um mínimo de consciência e lucidez olha para aquilo e fica estarrecido, fala: meu Deus, o que esse bando de louco está fazendo? O que esse bando de alucinado está fazendo? Mas é mais fácil ser religioso. Muito. Bom, se bem que o que eu estou querendo dizer hoje é que para mim hoje não está tendo diferença. Eu falo para os jovens, às vezes pregando para os jovens, eu falo assim: imagine se você tivesse que vir aqui não só aos sábados, mas todos os dias, inclusive ao sábado. Daria para você uma folguinha no domingo. Suponhamos que você não tivesse que me aguentar falando aqui 1 hora, mas que você tivesse que me aguentar falando aqui 4, 5 horas. E quando você saísse para sua casa, eu lhe daria uma catota de livros e de textos e diria para você: olha, eu quero que você
estude para mim o livro de Atos. Eu quero que você desenvolva um mapa geográfico das viagens missionárias de Paulo. Eu quero que você verifique os fatos históricos que culminaram na dissolução do Império Romano, tendo em vista a visão cristã. E depois eu ia cobrar isso aqui. Eu quero que você escreva 40, 50 páginas sobre isso para mim e me entregue daqui a 6 meses. E eu quero e quando você for descansar, quando você for no cineminha, você vai assistir os 10 mandamentos. Quando você vai ver uma novela, é Rei Davi que você vai assistir. E quando você for ouvir uma música, você vai entra na minha casa. Você vai ouvir esse tipo de música. O que você faria da sua vida? Ai, meu Deus, nossa, eu ia morrer, não sei o quê. Eu falo, mas é justamente isso que está acontecendo. As escolas e as universidades se configuram em sinagogas. O clero é o corpo docente. Você está o tempo inteiro sendo ministrado por uma doutrina religiosa do mundo. Só que esse mundo diz que Deus é você. É o tempo... Gente, olha a propagandinha. Olha a propaganda dos Correios à Nova. É assim, você precisa ser o campeão, você é o cara, não sei o quê. Olha para a Nike, just do it. Olha para tudo, olha para as propagandas das universidades. Elas estão dizendo assim, ó, venha para cá que nós vamos fazer de você Deus. Você vai ser o cara. Todo mundo vai, ninguém vai ter condições de competir com você. Isso é o tempo inteiro. Você lê um jornal, você vê uma propaganda, você escuta uma música. Quando tem música para escutar, né? Que hoje em dia está até feio para ver. Aliás, o Silas falando da falta de sentido das músicas sertanejas, ele falou, como que é? Dói os ouvidos. Eu quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Né? Quer dizer, não quero ser nada, né? Então, enfim, mas assim tem um monte. Mas também não precisa ter sentido, porque o povo não está nem vendo, irmão. Criaram um tal de oráculo, que é o especialista. Já viram isso? Os especialistas disseram tal, e todo mundo já aceita aquilo como verdade. Ninguém questiona absolutamente nada. Eu conto a história lá do meu filho, né? Eu dando com meu filho no lago. Meu filho falou assim, pai, o senhor sabe como o Tiranossauro Rex enxerga? Eu falei, filho de Deus. Aí ele falou assim pra mim, de bate pronto, embaçado. Eu falei, mas filho, como é que você sabe que o bicho enxerga embaçado? Aí ele falou assim, na escola? Na escola. Aí eu peguei e falei assim, aí era na beira do lago, eu olhei, tinha um ganso, um pato, um trem ali, que eu nem sabia dizer o que era. E eu falei, filho, responde pra mim, como é que aquele pato ali enxerga? Ele falou, não sei, pai. Eu falei, então, filho, o pato ainda tá ali, de repente o cara que entende como funciona o olho, quais são as partes do olho, a parte que colore, isso e aquilo e tal, de repente o cara pode ir lá, catar o pato, tirar o olho, estudar o olho e falar, bom, o pato enxerga assim, enxerga preto e branco, enxerga colorido. Mas como é que você vai saber, filho, de um bicho que o máximo que você tem dele é uma canela, que não existe mais? Um dedinho. Aí ele falou, então a minha professora está mentindo? Eu falei, não, filho, a sua professora não está mentindo. Ela simplesmente acredita em algo. Que mentira. Que se não for mentira, pelo menos não tem como acreditar que é verdade. Não tem como... É fé para crer num negócio desse. É mulher de fé. Então, aí eu falei para ele assim, filho, você vai chegar uma vez lá na faculdade, lá, os caras vão perguntar para você, como é que o Tiranossauro Rex enxerga? Você vai colocar lá, embaçado.
Mas você não precisa emburrecer, filho. Você não precisa acreditar nisso. O Olavo de Carvalho fala de uma estatística que as crianças brasileiras são tidas como as crianças mais inteligentes do mundo. E os universitários brasileiros estão entre os mais burros do mundo. E ele fala, como que isso acontece? É esse processo de emburrecimento, as universidades, as faculdades, os cursinhos, as escolas, elas têm se transformado numa sinagoga que prega o que a religião do mundo ensina, e as pessoas estão o tempo inteiro bitoladas nisso, estudando isso, se dedicando nisso, e é isso. É como se eu fizesse isso que eu acabei de falar para vocês com os nossos jovens. Ia virar tudo talibã, ia virar tudo doido. Mas a gente não precisa de consciência. Os caras chegam para Jesus e falam assim, bom mestre, né? Ou o que faremos? Não, onde é que eu estou aqui, meu Deus? João Sé. Que faremos para fazer as obras de Deus? Eu quero que você me dê essa receita do bolo. Fala, queridão, a receita do bolo é uma só. A receita do bolo é fé, não é 2 mais 2 igual a 4. A receita do bolo é você abandonar a sua vida a mim. É você crer naquele que me enviou, ou naquele que foi enviado. É você se abandonar a mim, confiar em mim. O resto, brother, você não precisa saber de nada. Eu vou te... E isto é toda a consciência que Jesus quer gerar. E é tão maluco o negócio. Vamos ler Lucas 9, 22. Estou acabando aqui, meus amores. Não está acabando, não. 9, 22. Não, eu tenho cuidado com vocês aí. Lucas 9, 22. E disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Meu, durma com esse barulho. Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Filho de Deus, que a gente precisa perder a mania de achar que ele nasceu sabendo ler e escrever, porque ele não nasceu sabendo ler e escrever, ele foi ensinado, ele era alguém que se esvaziou da sua condição de Deus, segundo as Escrituras. O texto lá no original diz, tornou-se oco de Deus. Jesus não realizou nenhum milagre, nós já falamos várias vezes aqui, e eu não estou dizendo com isso que não aconteceram milagres. Pedro vai trazer a luz do que estava acontecendo quando diz assim, quando ele cura lá o camarada no pórtico de Salomão, e o pessoal fica admirado olhando para ele e fala, o que vocês estão olhando para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade está em pé diante de vós. É em nome de Jesus Cristo Nazareno, varão aprovado entre vós, com prodígios e sinais, os quais Deus fez por intermédio dele. Não foi ele que fez. Deus fez. É aquilo que Nicodemos falou, Jesus, desculpa aí a franqueza, mas Deus deve estar aí envolvido com você, porque você não tem cacife para fazer o que você está fazendo. Bom mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Jesus se esvazia dessa sua condição de Deus e assume plenamente a condição humana. E assumir plenamente a condição humana é assumir a fraqueza humana em sua plenitude. Só que Deus não fez isso e Jesus rejeitou quando lhe ofereceram mirra, a mistura na cruz para que ele bebesse e não sentisse, não tivesse consciência do que estava acontecendo. Ele rejeitou. E ele vive todo o seu ministério consciente do que vai acontecer. É necessário. O que é necessário? É necessário que eu sofra na mão dos anciãos, que eu seja morto, que eu seja rejeitado, humilhado, mas que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Consciência. Não dá para viver o evangelho sem consciência. A religião dá. A religião, ela quer sempre que o seu povo se mantenha
distante da consciência. Tudo que você precisa de um intermediário, você precisa dela, você precisa do pastor. Mas se eu falar que ela não precisa, eu vou perder o meu emprego. Então, querido, eu não tenho emprego, eu tenho vocação. Então, se eu falar que ela é livre para chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, como a tiazinha lá que arrancou o chinelinho, que foi lá pedir para o pastor Glenn orar, pastor, ora para minha filha que está morrendo. Ela falou, mas por que eu? Você ora, querida, você tem a mesma... É mesmo, pastor? É, filha, você ora. Ela pegou, tirou o chinelinho, lembra que ele conta essa história? Tirou e falou, ó Deus, eu moro lá no Luiz Xavier, no Gavete, sei lá. É um negócio assim, rua tal, número tal, minha filha, o senhor vai lá que eu já estou indo. E quando ela chega, a criança está brincando na rua. Mas por que eu vou falar que ela pode? Por que eu posso gerar essa consciência nela? Por que eu vou dizer que o serviço dela na igreja, que é necessário, Deus não vai abençoar mais a vida dela? Porque Deus já abençoou ela com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial. Que Deus não vai prosperar mais ela se ela der mais dinheiro na igreja. Porque ela já é herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Para onde ela vai, gente? Se ela quiser contribuir na igreja, ela tem que fazer isso com a consciência livre, daquele que foi liberto da tirania, da potestade de Mamon. Porque aquilo que nós não podemos dar não é nosso. Não somos nós quem o temos, é Ele que tem a gente. Aquilo que se eu tenho uma camisa e não posso dar, é porque essa camisa me tem, não eu tenho ela. É gerar consciência da liberdade para que o que ela faça tenha significado para Deus. Porque algo que alguém faz sem consciência não tem significado nem para ela, que dirá para Deus. Por que você está andando de joelho nessa escada? Ah, filho, falaram que Deus gosta. E Deus está olhando e falando, meu Deus. Deus está falando, meu Deus. Uma coisa. Vou te questionar uma coisa. Essa consciência não está ligada, mesmo que indiretamente, a conhecimento da palavra? Porque eu fazia muitas coisas sem consciência, mesmo não tendo sido induzido. Mas conforme você vai aprendendo da palavra, ouvindo determinadas coisas como essa, de os que nós estamos fazendo, muitos conceitos meus a respeito de um monte de coisas mudaram. Assim, o que eu vejo assim é que vai tendo um relacionamento com o Senhor e que é a sua palavra, porque às vezes as pessoas fazem isso tendo como base a palavra. Você olha, às vezes, semana passada eu vi um pastor líder de uma denominação grande que estava dizendo que o Espírito Santo de Deus tinha uma palavra para todas as pessoas que tinham deixado aquele ministério e se envolvido com outro ministério. Vocês irão morrer. E ele falou assim, ele usou o texto, ele disse... Ai, meu pai, deixa eu lembrar o texto que ele falou. Ele usou um texto, eu não vou lembrar agora. Eu sei que ele usou um texto lá do tipo, seja o seu sim, sim, o seu não, não, sabe um negócio assim? E falou, porque Deus está cansado de vocês falarem uma coisa e fazer outra. Vocês se comprometeram com esse ministério, agora vocês estão fora. Se vocês não voltar até semana que vem, o Espírito de Deus está me falando, vocês irão morrer. Aí o cara está pegando a Bíblia, meu irmão. Volta sem consciência. Tá entendendo? Aí ele está lá, significa que ele está lá. Porque isso não é consciência. Agora, trabalhar com a consciência, por isso que Jesus fala assim, ó, camarada, Senhor, eu quero te seguir. Filho, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É por isso que quando, dentro desse texto de João 6 que nós lemos, que termina com as pessoas indo embora, porque Jesus falou que tinha que comer a carne dele e beber o seu sangue, senão não seria discípulo dele, que vai todo mundo embora, aí fica um grupelho lá de discípulos, e ele fala assim, vocês também não querem ir? É a consciência. O grande desafio para nós é saber que
Deus nos chama a ter consciência. Consciência. E é isto para mim o que significa nascer de novo. Porque a Bíblia fala que a razão do nascimento, do novo nascimento, está intrinsecamente ligado com ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente lê assim, se alguém não nascer de novo, não pode morrer para o céu. Não está falando isso lá. Ver o reino é ter a consciência ampliada de um modo fantástico. É de olhar e ver tudo isso que se derrama como uma enxurrada sobre nós e que tem como aquilo que dá a sua sustentabilidade, a concreção, a lógica, a sabedoria humana, e entender que tudo aquilo ali é palha. É correr atrás do vento, porque eu vejo o que ninguém vê. Porque eu sei o que é. Porque eu sei que no reino de Deus é sendo fraco que é forte. E ser fraco não é se enfraquecendo, é simplesmente tendo a consciência de si. Porque alguém aqui é alguma coisa? Mas a gente pensa que é. Quando a consciência do Evangelho vem, eu me descubro fraco. Eu não sei o que eu vou comer na janta. Portanto, não tem como eu fazer plano. Eu posso até dizer assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Mas eu com certeza dizer o que eu vou fazer, eu não consigo. Mas o mundo está sustentado em cima de um ser que não sabe o que vai comer na janta ou se vai comer com certeza. E nós queremos construir a nossa vida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí fica angustiado. Por quê? Porque lá no fundo, aquilo que nós estamos negando, ou seja, a nossa fraqueza, ela aparece. Ela vai aparecendo, isso vai dando pavor, paura. E como eu não tenho mais Deus, como Deus sou eu, e como está sendo difícil administrar o mundo, a vida das pessoas, a minha vida, controlar o meu trabalho, os meus funcionários, eu vou aqui, chega uma hora que me dá um pânico, eu falo, meu Deus. Mas quando eu tenho consciência, não mudou nada, é simplesmente a consciência. Jesus fala assim, o filho nada pode de si mesmo. Isto é consciência. Quando perguntaram para ele como que era o fim do mundo, o que ele disse? Ô Zé, vou te dar um soco, hein, Zé? Eu tô brincando, Zé. Quando eles perguntaram para ele quando que era o fim do mundo, o que ele falou? Ele sabia. Isso, muito bom. Quem sabia? Só o Pai. Presta atenção, gente. Presta atenção do que ele está falando. Ele e o Pai é um. Como é que o Pai pode saber? Ele não pode? É porque ele está vivendo a sua humanidade plenamente. Ele abriu mão da sua condição de Deus. Ele se esvaziou da sua condição de Deus. Ele assumiu a fraqueza. Então ele disse, eu não posso nada. Tinha consciência de que ele era um... Exato. Ele assumiu a condição humana e a consciência do que era ser humano. Ser humano é não poder, é não ter, é não saber. E o pecado é presumir que pode, que sabe, que é. Sem Deus. Vai lá. Em relação à questão da convicção, Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses que o nosso Evangelho, no 1:5, 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso Evangelho não veio a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. Consciência. Essa questão da consciência, da convicção, né? Que é a mesma palavra que Paulo fala lá em Romanos 12. Colossenses. E oramos para que possais andar dignamente do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Né? No sentido de que ele é convicção mesmo, né? O Evangelho, Jesus não veio para enganar ninguém. Nós apresentamos um Jesus assim. Ele vem dentro de uma caixa, toda bonitona, tal, com um laço, e o cara não sabe direito o que é aquilo. Ele fala, pô, vai ser legal, tem um negócio bom aqui para mim, tem um presente. Ele começa a tirar os laços, desembrulhar, de repente sai Jesus. Tcharará, ele fala, puxa, e agora? O que eu faço com esse negócio? Entendeu? Nós enfeitamos. Não, Jesus é aqui, é consciência. Você quer seguir Jesus? Você quer ser cristão? Então aqui é o lugar que a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Mas aqui o seu pai vê. Eu venci esse negócio.
viver por dinheiro e por prazer, como sustento da vida, é abraçar a morte, o desespero, a angústia, é se tornar identificado com a maldade cada vez mais, competitivo cada vez mais, insensível cada vez mais, é se desumanizando cada vez mais. Senhor, tudo que eu tenho, que sou, está debaixo da tua vocação. Eu sou um mordomo, mas eu sou um filho teu, e nós vamos viver aqui juntos, Senhor, para a tua glória e segundo o que o Senhor quer fazer. A minha vida é tua. Isso é evangelho. Jesus tinha tanta consciência que ele era humano, que eu vejo que fala assim, bom mestre, vou fazer, né? Aí ele fala, bom é Deus. Então, assim, acho que ele se tornou tanto, assim, a consciência de não estar aqui na Terra como Deus, que ele fala assim, por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Eu sempre fico pensando nesse versículo, eu sempre fui falando, a consciência de não ser 100% Deus aqui na Terra, Exato. mas ser humano. Não, ele é 100% Deus, Sim, mas ele é... A posição exatamente. A posição dele de humano. É 100% Deus e 100% homem, mas a Bíblia vai nos ensinar que ele se esvazia dessa, porque senão, presta atenção, o cara quer bater Deus não sente dor. Bate aí, filho, vai. Tal, valeu, você terminou, cansou, tchau. Quer pregar, prega, vai. É pra morrer, é hora de morrer, deixa eu fechar o olho. Não, ele assumiu que Deus não morre, Deus não sente, Deus... Presta atenção. Mas ele tinha consciência demais que ele era Deus, por fazer as coisas que o homem não pode fazer. Não. Ele entrou nas águas. Não. Todo homem que tentou andar na água morreu. Não, mas ele diz assim, eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo tudo. Então, se você está diante da água, e você não tem uma fala de Deus, se você for julgar, você vai dizer assim, bom, qualquer um que pisar aqui como quem pisa na trigo vai afundar. Jesus nem pensou nisso. Então, mas é porque ele tem uma palavra de Deus. Filhão, vai. Vai que eu te sustento. Jesus viveu por fé, gente. Por fé o tempo inteiro. Jesus viveu com a convicção que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Ele tentou fugir disso. Ele falou, Deus, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ele sabia e tinha consciência ainda de que ele tinha uma vontade contrária à vontade de Deus. E que estava em conflito naquele momento. Como Abraão, ele creu na palavra, porque falou que a descendência seria Isaac. Exatamente. Se Isaac fosse sacrificado, não podia. Mas ele creu na palavra, ele andou sobre a palavra que Deus podia. O escritor aos Hebreus vai lançar luz dizendo que o que estava no coração de Abraão é que ainda que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria. Ele não tinha ressuscitado ninguém, se eu não me engano. Não. Biblicamente não. Falando da consciência, eu sou médico. Eu vou fazer uma cirurgia nela, eu vou abrir, assim, eu tenho consciência do que eu vou fazer. Então eu sei o que eu vou fazer. Então Jesus sabia o que ele ia fazer. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Exatamente. Porque a consciência dele era divina. Entendeu? Então, ele não ia fazer uma coisa, aí eu não vou construir um prédio, eu não sou engenheiro, mas eu sou médico, então eu posso abrir qualquer um. Eu sei que eu posso até dar errado, mas eu vou fazer. O que Deus nos chama é para confiar na suficiência de Deus. Ela citou Abraão, eu preciso terminar, gente, que senão vai estourar o tempo ali. Ela citou Abraão. O Kierkegaard vai dizer que o posicionamento de Abraão é um posicionamento ilógico, imoral. Não, se você evoca a consciência, você não tem como fazer o que ele fez. Por isso que é um posicionamento de fé. É alguém que crê que Deus está para além. A consciência dele é esta. Não há limites para Deus. O Senhor da vida. E não há limites para o caráter bom de Deus. Nós desconfiamos o tempo inteiro do caráter de Deus. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou me estrepar. Deus vai me deixar na mão. Agora, ele faz isso com esta consciência. Do mesmo jeito que Jesus se entregou à morte pela fé para ser ressuscitado. A Bíblia vai dizer que ele
em virtude da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, ele cria, tá bom, eu vou me entregar. Só que há um conflito de vontades, não há plausibilidade, não há lógica, ninguém ressuscita dos mortos. É um negócio que só Deus pode fazer. Eu tenho essa plena consciência. Mas Ele é um Deus de caráter, Ele é bom, Ele é meu Pai, Ele é fiel, Ele é convicção de fé. Então, meus amores, a religião aliena, o Evangelho traz a consciência. Ficou claro isso para hoje? Pai bendito, nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, que o Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar em cada coração, em cada um de nós, de modo, Senhor, que nós possamos Te conhecer cada dia mais e, em conhecendo o Senhor, confiar no Senhor plenamente. Senhor, meu Pai, santifique o Teu nome nas nossas vidas. Livra-nos, ó Senhor, de viver como alienados, como obrigados, como aqueles que se acham o que de fato não são. Mas que mesmo em face da consciência, Senhor, do nosso mal, da nossa impotência, do nosso pecado, nós possamos, ó Pai, nos entregar e conscientemente dizer assim: Senhor, meu Pai, faça em nós a Tua vontade e não a nossa. Dá-nos a graça, Senhor, de oferecer os nossos corpos, não porque nós achamos que temos alguma coisa a contribuir no Teu reino, mas porque nós temos a convicção de que o Senhor resolveu fazer e redimir, Senhor, este mundo através de pessoas. Então nós oferecemos os nossos corpos, Senhor, como um sacrifício vivo, santo, porque Jesus nos santificou pelo Seu sangue. Agradáveis, porque o Senhor nos fez agradáveis ao Senhor mesmo, meu Pai, em Jesus. E de modo racional, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, com a consciência ativa. Nós não estamos aqui sendo iludidos dentro de um sistema de barganhas onde nós queremos as vantagens. Senhor, nós sabemos que o mundo vai nos odiar, que muitas vezes nós vamos ter conflito de vontade com a Tua vontade. Mas, Senhor, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, não a nossa. Mas dá-nos a graça, Senhor, de sermos Teus amigos, de andarmos contigo, de cada dia, que essa consciência vai sendo gerada, Senhor, em nós, e que nós possamos descansar as nossas vidas em Jesus, como aqueles que sabem e conhecem a obra de Deus, e a Tua obra é esta, que nós creiamos naquele que o Senhor enviou. Muito obrigado, e que o Seu Espírito fale conosco e faça de nós testemunhas do Teu Evangelho, do Teu amor, da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.